esse tema que Deus nos deu. Benefícios sobrenaturais da oração, do louvor e da adoração. E só recebendo o comando do Espírito Santo foi nos dado esse tema. E eu fiquei meditando hoje. Eu não sabia, nós não sabíamos, mas o Espírito Santo sabia que nós iríamos estar vivendo um momento onde está exigindo de nós oração, louvor e adoração. As três armas poderosas, infalíveis, para nos dar vitória em qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer circunstância. É oração, louvor e adoração. Sem essas três armas, não há vitória, não há conquista, nós não chegaremos no céu. Porque nós vamos chegar no céu orando, louvando e adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu quero louvar a Deus porque o Espírito Santo, Ele tem nos conduzido em toda a verdade. Ele tem nos guiado, tem nos orientado. Então eu quero louvar a Deus por esse tema maravilhoso. E o versículo 22, como foi lido, diz: levantou-se a multidão unida contra eles, os preletores, rasgando-lhe as vestes, e mandaram açoitá-los com vara. Esse capítulo 16 de Atos, ele fala de Paulo e Silas quando eles foram para a prisão. E eles foram para a prisão não porque eles estivessem sendo bem-sucedidos financeiramente, ou porque eles eram grandes empresários, ou porque eles estivessem levantando calúnias, sendo falso testemunho de alguém. Não, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles foram para a prisão porque eles anunciavam o Evangelho. Eles pregavam Jesus Nazareno. Eles falavam do amor de Jesus. Então os homens indignados, os homens com raiva, eles ficaram perturbados com a mensagem de Paulo, porque era uma mensagem que vinha do céu, era uma mensagem de correção, era uma mensagem que levava o ser humano a uma reflexão. E a mensagem de Paulo também acabava sendo o confronto, o desafio para aqueles homens da época. E então eles ficaram com raiva, e diz a palavra de Deus que então eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram eles pela praça, na presença das autoridades, e levando aos preletores, eles falaram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade com a pregação, com a mensagem. E então diz a palavra de Deus que eles foram presos. E estando eles ali presos, naquela prisão, diz a palavra de Deus que depois de ter recebido muitos açoites, eles foram lançados no cárcere. E o carcereiro recebeu uma ordem de que eles fossem bem guardados com toda a segurança. E eu estava pensando, querida igreja, mulheres amadas do Senhor, que nós estamos vivendo um tempo parecido. Não que nós estejamos presos, fomos açoitados pelo Evangelho, mas vejam vocês que veio um mal sobre a terra e de repente todos agora precisaram ficar reclusos em casa, ficar com portas fechadas e ninguém agora está podendo se ajudar. Mas o que me leva a refletir, e um paralelo com essa mensagem de Silas, de Paulo, é que vai acontecer milagre. Nesse momento que nós estamos vivendo, vai acontecer um grande terremoto
terremoto de poder, terremoto de unção, terremoto de vitória vai acontecer. Deus está abalando os alicerces. E eu sei que isto vai acontecer. Porque quando eles estavam ali, Paulo e Silas, eles foram levados para o cárcere. E lá eles foram presos, amarrados seus pés em um tronco para que eles não fugissem. Porque aqueles homens, eles não conheciam o Deus de Paulo e de Silas. E eles também não conheciam a obediência de Paulo. Paulo indo para a prisão, ele jamais iria sair de lá. Mas mesmo assim as autoridades ficaram tão inseguros diante da palavra que Paulo com autoridade pregava, que eles pensaram, esses homens são muito valentes. Então, de repente, eles podem saírem da prisão. E o que aconteceu? Eles foram presos, seus pés foram amarrados no tronco. Mas diz a Bíblia que Paulo e Silas, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não falaram das autoridades, mal das autoridades, mas eles se submeteram, eles entraram naquele cárcere e ali eles começaram a orar, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar ao Senhor dos Exércitos. E diz a Bíblia que à meia-noite, quando eles estavam orando, e é um fato interessante, porque meia-noite sempre é marcado na Bíblia por um acontecimento. As 10 virgens, elas aguardavam um noivo. E diz a palavra de Deus, naquela parábola, Jesus falando, que à meia-noite ouviu-se um grito. E elas se despertaram, então o noivo chegou. Então, naquela prisão, meia-noite também, aconteceu um grande terremoto. Enquanto Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros, todos que estavam ali, estavam ouvindo o louvor, a adoração de Paulo e Silas. E hoje também está acontecendo isso em todos os lares. Nós estamos presos por uma situação, mas isso não impede de nós adorarmos, louvarmos ao Senhor com todo o desejo do nosso coração. E hoje, nossos vizinhos estão ouvindo. Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher na Espanha. Acho que muitos viram esse vídeo. Ela dizendo, aqui na Espanha ninguém vai à igreja. País de primeiro mundo, ninguém se preocupa com isso. E eu vou aqui da minha sacada, da minha janela, eu vou cantar aquele louvor que diz, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E ela começou a cantar. E quando ela começou a cantar, grandioso és tu. E quando ela terminou de cantar, ela disse, alguém está me ouvindo? E para a surpresa dela, todo aquele condomínio aplaudiu ela cantando ao Senhor. Então todos ouviram a palavra de Deus. E isso está acontecendo. A exemplo de Paulo e Silas, os demais presos estavam ouvindo o louvor que subia. E diz a palavra de Deus que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de cruz. E diz a palavra de Deus que o carcereiro que estava dormindo despertou do sono e vendo a porta aberta, ele pegou a espada e ele quis se matar. Por quê? Porque sobre ele tinha sido colocada uma responsabilidade de ele cuidar de Paulo e Silas com toda a segurança. E se aqueles homens, se Paulo e Silas quisessem fugir, eles teriam fugido, porque o próprio carcereiro dormiu. Mas diz a palavra de Deus que o nome de Deus
foi glorificado Glória a naquele Deus. momento. Aleluia. Naquela prisão, naquele momento ali dentro, a glória do Senhor foi vista ali poderosamente. E quando aquele homem quis se matar, com certeza ele falou. A Bíblia não diz que o carcereiro falou, mas Paulo bradou em alta voz e disse: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E a palavra de Deus diz que então aquele carcereiro, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. E ele então disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo então nos diz a frase que hoje nós profetizamos na tua casa. Aleluia. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. E nesta noite eu quero declarar salvação na tua casa. Eu quero declarar a bênção de Deus na tua casa. Eu quero declarar a vitória de Deus na tua casa. Eu quero declarar libertação na tua casa. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus de Paulo, é o Deus de Silas. Ele é o mesmo, ele não mudou. Então a palavra de ordem de Deus hoje para a nossa vida é que nós devemos orar, louvar e adorar. Porque a adoração, ela envolve a essência, aquilo que está no mais íntimo, no mais profundo ser. Então nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa palavra. Essa é a palavra, essa semana, esse tema, vamos estar falando muito sobre o poder de Deus, sobre o poder da oração, sobre o poder do louvor, sobre o poder da verdadeira adoração. Quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, então as cadeias elas caem. O inimigo ele foge, bate em retirada. E nós temos o exemplo, a Bíblia toda nos dá, sobre as muralhas de Jericó quando caíram, a guerra quando Josafá ganhou. Nós também temos o exemplo de quando Paulo e Silas estavam louvando a Deus na prisão. As cadeias caíram e eles foram, então houve louvor, adoração, houve cura, salvação, libertação naquele lugar. E nós queremos profetizar isso para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para as nações da terra. Nós levantamos a nossa voz e profetizamos que o mesmo Deus que trouxe libertação, salvação, aonde estava Paulo e Silas, porque eles adoravam a Deus verdadeiramente, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na minha casa, vai acontecer na nossa casa. Deus está presente. Então, igreja amada do Senhor, vamos estar animados, vamos estar confiantes no Senhor, porque o nosso Deus, ele não mudou. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as estações, mudaram-se os homens, as pessoas, tudo mudou, mas o nosso Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus de misericórdia, ele é o Deus que quer nos dar vitória e ele está conosco nesta caminhada. Então eu quero louvar a Deus pela participação de todos vocês nesta noite e declarando a vitória de Deus nas vossas vidas e dizendo para você: não fique triste, não fique desanimado, não fique apavorado, não fique com medo diante do que você está ouvindo nas mídias, diante do que você está vendo. Ei, irmãos, o Senhor, ele está conosco. Então tome posse dessa vitória de Deus, da força de Deus, da ousadia de Deus, da unção de Deus. Não fique tão ligado nas notícias negativas, mas leia a sua Bíblia,
ouça louvores, cante ao Senhor, se encha da unção de Deus, fale o idioma do céu, porque nós estamos vivendo o que a Bíblia já nos diz. Jesus está voltando. Então nós precisamos nos alegrar, precisamos estar em comunhão com Deus, porque os dias que nos restam aqui, eu quero dizer para vocês que serão dias de vitória, dias de bênção, dias de muita unção, dias de muita glória de Deus, dias de muita presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Então tome posse dessa vitória. Eu quero declarar a bênção de Deus na tua mente, no teu coração. Se desligue das coisas negativas e se apegue às coisas lá de cima. A Bíblia diz assim, que nós não devemos estar tão inclinados para as coisas que são da terra, mas que nós devemos pensar muito nas coisas que são lá de cima, porque lá de cima só é gozo, paz, alegria no reino da luz. Pai maravilhoso, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta noite maravilhosa, noite de festa, noite que a tua presença está em cada lar, em cada família, noite que a tua presença nos visita nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo norte que tu tem nos dado, pela direção, pela alegria, pelo gozo, pela paz, pela fortaleza. Nós te amamos, nós te adoramos, porque tu és o nosso consolador, tu és o nosso fiel amigo. Senhor, eu sei que em nenhum momento nós estaremos sozinhos, porque tudo que nós estamos vivendo é cumprimento da tua palavra. E a tua palavra, ela nos promete que o Senhor vai estar conosco até a consumação. Então a tua presença estará sempre conosco. Nós te amamos, Senhor. Eu quero declarar na vida dos meus filhos a vitória, a bênção, a cura, a libertação, a providência. Tu és o Deus da provisão. Proveu o pão de cada dia, tudo aquilo que nós necessitamos para continuarmos a nossa caminhada aqui nesta terra. Senhor, eu oro pelas nações da terra, por todos os governantes, eu oro pelo nosso presidente, cobre ele com o teu sangue, dá direção ao teu filho, à sua família. Eu oro, Senhor, pelos nossos pastores. Senhor, dá a direção certa. Nesse momento, Pai, eu te apresento a tua igreja na cidade de Manaus, as nossas autoridades, salva para ti, dá, Senhor, a direção certa para cada um deles. E, Senhor, abençoa o teu povo que te adora, que te invoca em espírito e verdade. Nós declaramos bênção, vitória, a continuação de uma noite cheia da tua glória, da tua presença, da tua proteção. Nos dá uma semana cheia de paz. É o que nós te pedimos, vamos e acreditamos. Nós cremos na tua palavra e nós te amamos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.